Meu pai era um homem reflexivo, meio calado. Minha mãe dizia que ele pagava para não se incomodar. A única coisa que ele fazia era ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sempre no mesmo passinho de funcionário público. Não tinha maiores ambições na vida. Parecia que isso ia se repetir até o fim. Tipo um relógio cuco que funciona há 70, 80 anos e de repente um dia para. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Obrigada. Obrigada. Ninguém lá em casa sabia direito por que meu pai tinha tanto rancor do Pedro Rivarola. Ele era nosso vizinho há muito tempo. Os dois eram conservadores, do mesmo partido político, mas não se suportavam. Sabe lá por quê? Que é isso? Canja? Você não adora canja? Você sabe que eu não tô falando da canja. Tô falando das suas conversinhas com aquele sujeito. Você enlouqueceu? A gente tava falando de flores. As dele ficam muito mais bonitas que as nossas e eu perguntei como ele fazia, só isso. Eu não quero que você converse com aquele imbecil. Isso é ridículo. Olha, se você tem algum problema com o Pedro, me fala o que foi que ele fez, porque pra mim ele é uma pessoa normal. Eu já disse que eu não quero que você converse com aquele imbecil. Nem que diga o nome dele aqui dentro dessa casa. Foi nesse dia que meu pai começou a perder o controle sobre a sua vida. Entra. Que isso? O que você tá fazendo? Larga! Entra. Me solta! Eu vou chamar a polícia, hein? Depois eu cuido de você. Eu não tô te reconhecendo. Me fala que isso é um pesadelo. Você não me engana, sua cretina. Eu não construí um lar pra brigar uma sem vergonha. Vai embora, vai. Some da minha frente. Eu vou mesmo. Você não é o homem com quem eu me casei. Minha mãe foi embora. Ninguém na cidade ficou sabendo o motivo, porque nem Pedro nem meu pai disseram qualquer coisa sobre o assunto. Meu pai, comendo o prato frio, pensou em como matar Pedro sem ser incriminado. Ele ficou 2 anos nessa obsessão. Um dia, bem tarde da noite, ele teve uma ideia.
Para os outros, meu pai não tinha nada contra o Pedro. Se fingindo de louco, ele achou que a polícia ia pegar leve e que talvez até fosse liberado sem pegar cadeia. Não consigo acreditar. Eu falei no meu depoimento que ele não era assim. Não ficou demonstrada a insanidade do réu, compreende? Ficou louco, eu tenho certeza. Jorge sempre foi um homem bom, um homem gentil. De repente ele ficou violento, chegou a me agredir, assim, de uma hora para outra. E nós não falamos a história da briga pra ninguém. Mas, entre nós, ele trabalhou durante 2 anos depois que te agrediu. E foi um bom funcionário. A loucura foi e voltou. Não é assim com o humor, com a raiva? Pode ser assim com a loucura também. A acusação, ela foi muito feliz quando disse que virar uma galinha é uma caricatura de um louco. Jorge sempre foi tão gentil. Ele é o pai do meu filho. Ele não é um assassino. Minha mãe vendeu a nossa casa e comprou outra, do outro lado da cidade. Mas a gente devia mesmo ter ido embora. Para ela, a barra não pesou. As pessoas diziam que ela tinha abandonado meu pai na hora certa. Mas eu me ferrei. Na escola virei o filho do galinha. E para os mais velhos, eu era mesmo o filho de um assassino. Isso pesou tanto que eu segui a minha mãe para ver se meu pai não tinha razão. Se ela fosse ao cemitério, era porque tinha alguma coisa com Pedro. Mas ela nunca foi lá. Não que eu tenha visto. Meu pai recebeu a pena máxima. Um dia, quando eu comecei a entender que não dá para enterrar o passado, fui visitar o velho para conversar sobre o assunto. Você achou que eles iam te soltar porque você tinha ficado louco, né? Achei. Por que você tinha tanto ódio dele, pai? Eu nunca vou saber. Me perdoa. Não me peça perdão, pai. Olha pra você. Olha pra esse lugar aqui, pai. Você foi um ator tão bom que você esqueceu que estava fazendo o papel, né? Você viveu o papel. Como assim? Você ficou louco, pai. Você ficou louco. Você acha que imitar uma galinha, matar o vizinho e destruir a família não é loucura?